Ainda hoje, com tecnologia de apresentação de ponta e vasta quantidade de dados, a melhor maneira de interagir com as pessoas e influenciá-las é criar uma história fascinante que atraia emoções. E a questão aqui é como fazer uma história fascinante. Neste vídeo, analisaremos técnicas para desenhar histórias com base nos 4 componentes da história. Em 2005, Richard Rosenblatt, que tinha 37 anos, queria vender o MySpace Intermix Media. MySpace.com era uma rede social mais popular do que o Facebook. Ele dirigiu a News Corp da Rupert Murdoch, chefe de mídia. Ele começou a falar quando conheceu o próprio Murdoch. Senhor Murdoch, desculpe dizer, você é o melhor no mundo da mídia. Seja na TV ou em um jornal, você tem um mindset bastante progressivo em todos os aspectos. Murdoch falou de todos os problemas que outras empresas experimentaram na internet, incluindo os custos de criação de conteúdo, a necessidade de inovação constante e a complexidade da distribuição online. Rosenblatt, que ouviu a longa história, pensou que Rupert Murdoch poderia obter lucros, desde que ele pudesse correr o risco. Senhor Murdoch, a Intermix é uma empresa de mídia perfeita e você não precisa investir os $1 milhão em uma única transmissão. Uma taxa de distribuição porque gera um tráfego. Tudo o que você precisa fazer é vender seus anúncios. Murdoch, que teve uma brilhante habilidade em vender anúncios, decidiu assumir a Intermix em apenas 20 minutos depois de ouvir a história de Richard. Rosenblatt mostrou a Rupert Murdoch uma imagem vívida de sucesso. Um ano a partir de agora você será a capa do Wired Magazine. Através de uma entrevista de 20 minutos, a News Corp decidiu adquirir a Intermix Media por os $580 milhões. E um ano depois, como Rosenblatt predicted, uma foto de Rupert Murdoch foi postada na capa da Wired. Murdoch gentilmente assinou a revista e enviou para ele. Qual era a técnica de contar histórias que ele usou? 1. Prepare. Você precisa se preparar para contar uma ótima história. Você deve entender as preferências e os preconceitos daqueles que escutam a história e preparam uma história de fundo. Compreenda o que as pessoas adoram e desejam. E se você dá emoções que os satisfazem, você pode criar uma história que resolva. Também é importante encontrar o melhor lugar para acomodar melhor a sua história. Em 2003, 2 empresários ambiciosos voaram para Seattle, onde conheceram Howard Schultz, presidente e CEO da Starbucks. Começaram imediatamente a fazer propostas de negócios. Era sobre colocar uma tela grande que fornecesse conteúdo em cada loja Starbucks. Schultz não precisava pagar o conteúdo, e barista e outros funcionários não tinham que se preocupar com o conteúdo. Mas no dia seguinte, Schultz recusou educadamente a proposta. Os 2 homens de negócios que estavam em estado de choque depois de serem rejeitados pensaram em qual era o problema. Era uma questão de não considerar a ideia de Howard Schultz, que queria fornecer um terceiro espaço onde as pessoas pudessem relaxar confortavelmente e se sentir em casa. Os 2 empresários logo perceberam que estavam considerando os clientes da Starbucks como prisioneiros ou públicos passivos que foram explorados. Schultz não aceitou sua oferta. 2. Objetivo. O conteúdo é o mesmo que o santo graal ao construir uma história proposital. Todo mundo tem uma história preciosa como Treasure sobre um filme que eles viram, um livro que eles leram e a TV que eles assistiram durante toda a vida. O segredo para fazer uma história deliberada é descobrir qual dessas histórias tem a relevância mais relevante. Os heróis são pessoas que outras pessoas se identificam. A pessoa apresenta um desafio e uma batalha, e as pessoas simpatizam com sua luta. O herói é uma pessoa que influencia o sucesso e o fracasso. Então descubra quem é o herói certo para a história na criação de uma história proposital. Se você escolher um herói que atende seus objetivos, encontre materiais inacabados para sua história. Uma vez que você descobriu o herói e o conteúdo que deseja usar, descubra como fazer as pessoas se moverem e agir. Ou seja, para determinar um mecanismo de entrega emocional. Uma história intencional envolve algo que pode ser representado não apenas por entretenimento, mas por ação. 3. Conversa. Quando o show começa, você precisa concentrar seus esforços em torná-lo um agame. Agame refere-se ao melhor jogo,
que produz os resultados mais eficazes e excelentes. Os elementos do jogo variam. Primeiro, mostre autenticidade e entusiasmo. Se assim for, a fraqueza se torna uma força. As pessoas são atraídas pelo lado humano. Seja simpático, inclua o ouvinte na história. Faça com que se sintam conectados e use atitudes, sorrisos e gestos para se envolver nesta jornada emocional. Aumente a curiosidade. Peça aos ouvintes para concentrar suas mentes para pensar de forma abrangente e usar essas questões para fortalecer o ponto. Aqueles que estão interessados estarão imersos na história. Use seus sentidos e ouça positivamente. Quando você se move em vez de ficar quieto, a memória da história melhora notavelmente. E ouça ativamente. Uma história intencional nem sempre é um monólogo, mas uma conversa. Também é importante ouvir tanto quanto você explica. Descarte o script. As pessoas se sentem favoráveis àqueles que jogam notas preparadas e tiraram histórias de seus corações.